Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, estamos na aula 18, potenciação na forma trigonométrica. Última parte, parte 2, faremos os últimos 3 exercícios sobre a potenciação. E aí a gente parte para o último tópico da parte que envolve aí a forma trigonométrica, a radiciação de números complexos. Tranquilo? Então, muito bem, vamos ao exercício número 4. Z igual a 2, que multiplica cosseno de 2π sobre 3, mais I seno de 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno de 180 sobre 3 vai dar 60 vezes 2, 120. Então, se a gente quiser o cosseno e o seno de 120, a gente vai aparecer aqui um número complexo na forma algébrica. E a gente faz o produto aí, por exemplo, faz Z a terceira, e aí depois esse mesmo resultado Z a terceira, você multiplica por ele próprio, você encontra Z a sexta. Mas como a nossa aula é de potenciação na forma trigonométrica, vamos usar aqui na forma trigonométrica mesmo. Então nós sabemos que Z a sexta vai ser o módulo, que é 2, a sexta, multiplicado pelo cosseno de 6 vezes o argumento 2π sobre 3, mais I vezes seno de 6 vezes o mesmo argumento, 2π sobre 3. Então, toda vez que eu vou fazer uma potência, a gente pega o módulo, eleva essa potência e multiplica os argumentos. Fazendo aqui as operações, no caso, dentro aqui do argumento, mas antes nós temos que 2 a sexta é 64, vamos conferir, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, 64 vezes o cosseno, veja só, se eu simplificar o 6 por 3, vai dar 2. 2 vezes 2π, 4π, esse será o argumento. Então, vezes seno, aqui o resultado é o mesmo, 2 vezes 2π, 4π. Nem precisamos passar para grau. Veja, Z elevado à sexta será 64 multiplicado por... Quanto é o cosseno de 4π? 4π, duas voltas, ó, 2π mais 2π no sentido anti-horário. 4π é exatamente o ângulo zero. Então vamos pegar aqui 0 graus. Então, quero o cosseno de 0 graus, que é o mesmo que 4π. O cosseno é o projeto no eixo dos cossenos, já está no próprio eixo e vale 1. Então, cosseno de 4π é 1. Mais I vezes. Quanto vale o seno de 4π? Vou projetar no eixo do seno. Então, de 4π, que é 0 graus, projetando no eixo dos senos, vai dar exatamente 0. Então, esse resultado é 0. Nem preciso multiplicar aqui, porque o resultado vai dar 1, né? Porque 0 vezes I vai dar 0. Então, 1. Dentro do parênteses, tudo é 1 vezes 64. 64. Se eu quiser completar aqui mais 0I, só para deixar a parte imaginária ali definida, a gente finaliza esse produto. Na verdade, essa potência elevada a 6. Se eu quero transformar esse resultado lá na forma geométrica, no plano Argand-Gauss, 64 está na parte real e 0 vezes I. O B é 0, então na parte imaginária, esse vai ser o resultado de Z a sexta. E o ângulo vai ser exatamente 0 graus, ou 2π, ou 4π, ou 6π, mas a gente pega o menor ângulo aqui, que vai ser 0. Então, 4π, o cosseno de 4π é exatamente o cosseno de 0 graus ou 0 radiano. E o seno a mesma coisa, seno de 0 graus ou 0 radiano. Está aí, então, a representação. Por que não tem aqui o ângulo? Porque ele vale 0, né? Representando aqui um vetor, esse vetor com o eixo x, no caso, o eixo das abscissas, o ângulo entre esse vetor e o próprio eixo é 0 graus. Ok? Muito bem. Exercício número 5.
calcular menos raiz de 3 sobre 2 mais meio vezes i elevado a 20. Esse exercício vai ser muito difícil a gente usar aí a forma algébrica. Multiplicando ele vezes ele próprio, eu estou tendo a potência 2. Depois multiplicando de novo, potência 3. Então, a gente vai gastar um tempo muito grande para fazer essa operação na forma algébrica. Então, nesse caso, é bem aconselhável a gente chamar esse número complexo dentro do parêntese de z e transformar esse z para a forma trigonométrica. Então, vejamos quanto vale z na forma trigonométrica. A parte real menos raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui negativo menos raiz de 3 sobre 2. A parte imaginária é meio vezes i. Então, o b vai ser meio. Suponhamos aqui. Então, nesse caso, aqui está o número complexo z. Vamos calcular o módulo. O módulo desse número complexo vai da origem até o afixo. Então, está aqui o módulo. Esse módulo que a gente vai chamar de ρ ao quadrado, vamos pegar ali o triângulo retângulo, por exemplo, este aqui. E eu vou ter esse lado do triângulo retângulo, no caso um cateto, raiz de 3 sobre 2. Posso pegar o sinal positivo, porque é lado. Posso usar a fórmula também. Um negativo aqui fica menos raiz de 3 sobre 2, que é o valor de a, ao quadrado, fica positivo do mesmo modo. E aqui esse cateto, ele vai ser meio, então meio ao quadrado. Muito bem. Então, ρ ao quadrado vai ser igual a 3 quartos mais 1 quarto. Que raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Então, esse ρ ao quadrado vai ser 4 quartos, que é igual a 1. Conclusão, ρ é raiz de 1. Vai ser exatamente o número 1. E aí a gente pode usar a seguinte relação. O número complexo z vai ser o ρ, que é 1, vezes o cosseno. Eu nem preciso aqui do 1, porque o módulo é 1. Eu preciso agora do argumento. Quanto vai ser o argumento? Veja, para encontrar o argumento eu preciso deste ângulo aqui, que é o θ. Mas nós vamos calcular dentro do triângulo, chamaremos esse ângulo de alfa. Então, se eu pegar aqui seno de alfa vai ser o cateto oposto meio, dividido pela hipotenusa, que é o ρ, 1. O seno vai ser meio. Qual vai ser o ângulo alfa que o seno é meio no primeiro quadrante? Que eu estou pegando um triângulo, retângulo, os ângulos todos são menores ou iguais a 90 graus. Então, para que o seno do ângulo alfa seja meio, o alfa tem que ser 30 graus. Mas eu quero o argumento. Qual vai ser o argumento? É o ângulo aqui que eu vou colorir de azul. Apesar que o outro também estava de azul, né? Mas vamos então, para fazer essa distinção, vamos fazer o alfa aqui de vermelho. O alfa foi 30 graus. Significa que o θ vai ser 180 menos 30 graus, ou seja, 150 graus. E aí, cosseno de 150 mais i seno de 150. Muito bem. Então, transformamos esse número complexo na forma algébrica para a forma trigonométrica. Esse 1 ele pode ser descartado, mas também se ele ficar aqui não vai nos atrapalhar. Eu quero esse z elevado à 20ª potência. Então, z elevado a 20, eu pego o ρ, que é 1 elevado a 20, que vai dar 1 mesmo. Cosseno, agora eu multiplico os argumentos. 20 vezes 150 graus, mais i que multiplica seno de 20 vezes 150 graus. Então eu elevo, até vou fazer aqui da mesma cor, eu elevo o módulo a 20 e multiplico os argumentos. Chegaremos então em
1 elevado a 20 é 1, não preciso colocar. 1 vezes qualquer número é 1. Cosseno, se fosse 2 vezes 150, dá 300. Com esse zero, cosseno de 3.000 mais i seno de 3.000. Então, recordando das nossas aulas de trigonometria, temos que agora achar um arco côngruo de 3.000. Onde vai estar esse ângulo aqui? Então, vamos pegar aqui nesse espaço pequeno que a gente tem, eu vou dividir 3.000 por 360. Se eu colocar aqui 9, vai passar. 8 vezes 300 dá 2.400 e 8 vezes 60 vai dar 480. Então agora não vai passar. Vai ficar 8 vezes 360, olha só o cálculo mental. 8 vezes 300 dá 2.400. E 8 vezes 60, 6 vezes 8 é 48, então dá 480. Então o resultado é 2.880 graus. Subtraindo, qual vai ser o resto? 120 graus. Cuidado, não tem relação nenhuma com 150. O 3.000, o arco 3.000, ele é côngruo a 120 graus, porque vai ter aqui 8 voltas. Se eu quero contabilizar 3.000, eu vou dar 8 voltas e mais 120 graus. 120 graus está aqui, mais próximo de 90 do que de 180. Nós sabemos que o cosseno, projetando no eixo dos cossenos, vai dar menos meio, ou fazendo a redução ao primeiro quadrante. É 180 menos 120, é 60 graus. Então, todo o comportamento de 120 vai ser igual ao de 60 em relação a seno e cosseno, porém, tomar cuidado com o sinal. Aqui é negativo do cosseno e do seno é positivo. Nós sabemos que o cosseno de 60 é meio na nossa tabela, ou projetando aqui, particularmente eu prefiro aqui, que eu vou ter sempre aquela ideia de estar mais próximo do 90 ou mais próximo do zero, para a gente verificar se é zero, se é meio, se é raiz de 2 sobre 2, se é raiz de 3 sobre 2 ou se é 1. O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Agora a gente substitui esses valores. Então, z elevado a 20 será o cosseno de 3.000, que é o cosseno de 120, e o cosseno é menos meio, mais i vezes seno de 3.000, que é igual ao seno de 120, raiz de 3 sobre 2. O resultado ficou menos meio, só vou inverter aqui, mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Nós não temos espaço para colocar no plano Argand-Gauss, na forma geométrica, mas é fácil perceber que menos meio, você não vai misturar com esse aqui, que a gente calculou aqui a transformação da forma algébrica para a forma trigonométrica. Nós queremos agora representar z elevado a 20 no plano Argand-Gauss. Menos meio aqui, raiz de 3 sobre 2 aqui em cima. A gente usa aqui a propriedade dos pontos, né, da paralela ao eixo x e paralela ao eixo y. E a gente marca o ponto, esse é o resultado de z elevado a 20. Ok? E a gente consegue até o argumento desse ângulo, que vai ser exatamente 120 graus, e não 150. Muito cuidado, o 150 que está aqui é a transformação dessa forma algébrica para trigonométrica, mas ainda tinha que levar a 20. Ok? Para finalizar, o último exercício, o exercício que inclusive a gente já teve ideias lá na parte inicial do curso, quando você tem aqui 1 mais i ou 1 menos i, que é o caso. Então, uma forma rápida para fazer isso aqui é já fazer a seguinte situação. Eu transformo 1 menos i ao quadrado e o resultado eu elevo à sexta potência, porque eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. Muito bem.
Professor, e se aqui fosse o número ímpar? Eu multiplicaria por 1 menos i. Vai ficar 1 menos i elevado a 12 vezes 1 menos i. Eu desmembro. Agora, se a gente fizer esse produto notável, o quadrado do primeiro, 1, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes i, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais o i ao quadrado. Notem que esse 1 positivo com o i ao quadrado, que é menos 1, cancelo, o resultado vai dar menos 2 vezes i. Então, esse resultado de 1 menos i ao quadrado é menos 2 vezes i, e aí teremos que elevar a sexta potência. Como o 6 é um número par, aqui é negativo, o resultado fica positivo. 2 elevado à sexta, nós já vimos, inclusive no exercício anterior, é 64. Conferindo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. I elevado à sexta. Posso quebrar o i à sexta em i ao quadrado, a terceira. E aí a gente finaliza o exercício como sendo o i ao quadrado é menos 1, elevado a um índice ímpar vai dar menos 1, vezes 64, o resultado final é menos 64. Mas vamos aproveitar nossa aula, já que é o último exercício, vamos transformá-lo para a forma trigonométrica. 1 menos 1 vezes i. Vamos lá no plano Argand-Gauss, 1 menos 1 vezes i. Eu tenho 1 para a parte real e menos 1 para a parte imaginária. Note que esse ângulo aqui, ele é um ângulo aqui do quadrado, porque as medidas são iguais. Então só pode ser 45. E aí fica fácil a gente encontrar o θ, que é o argumento. O argumento sempre vai do eixo real até o módulo do número complexo. Veja, quanto vai ser o argumento? 90, 180, 270, 270 mais 45. O θ é 315 graus. Só vai faltar agora o ρ. Se eu tenho um quadrado de lado 1, esse ρ, que é a hipotenusa, vai ser L raiz de 2, ou seja, 1 raiz de 2. Vai ser raiz de 2. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, ρ ao quadrado igual a, vamos pegar, por exemplo, esse triângulo retângulo aqui. 1 ao quadrado, 1, mais 1 também aqui ao quadrado, que é 1. ρ ao quadrado é 2, então vai ser raiz de 2. Agora a gente já tem a possibilidade de transformar esse número complexo z na forma trigonométrica. Está na forma algébrica, ρ raiz de 2, que multiplica o cosseno do argumento 315 graus mais i seno de 315 graus. Esse, por enquanto, o z. Mas nós queremos z elevado a 12. Cuidado, não tem nada a ver com essa relação que a gente usou para resolver. O resultado tem que ser o mesmo, mas eu quero com potência 12. Então, z elevado a 12 será raiz de 2 elevado a 12 vezes cosseno. Agora a gente multiplica 12 vezes 315, mais i que multiplica seno de 12 vezes 315. Então, note que esse tipo de situação, quando aparece aqui 1 mais i e 1 menos i, é bem mais tranquilo usar a forma algébrica. Estou fazendo para mostrar essa comparação. Mas bastaria aqui ser o número 2 ou raiz de 3, algum número diferente disso. Aí a única forma rápida para fazer é essa, porque a outra daria uma complicação muito grande por conta dos ângulos que não são notáveis. Então, nesse caso, essa estratégia a gente já sabe fazer também. Agora, veja, 2 na raiz é a mesma coisa que 2 elevado a 1 meio. Fica 2 elevado a 1 meio, elevado a 12, vezes o cosseno, 12 vezes 315
15 graus. Então, se eu multiplicar 10 vezes 315, somente 10 por enquanto, vai dar 3.150 vezes 10. Agora, 2 vezes 315 é 600, veja, é 630. Então, o nosso ângulo é 3.780. Se é 3.780 graus, vamos ter que reduzir aqui por 360, dividir por 360, para ver qual o arco côngruo dele aqui no ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui e depois eu vou apagar. Só um rascunho, 3.780 por 360 graus. Aqui vai dar 1 vezes 360, 360 graus, subtraindo vai dar 18. Abaixo zero, então 180 graus vai ser o resto que vai sobrar quando eu tenho aqui. Vou abaixar o zero porque o 180 não é possível dividir por 360. Então, de novo, se eu pegar 10 multiplicar por 360, dá 3.600. Mais 180, 3.780. Conclusão, o resultado é 180. Posso agora apagar essa divisão, já temos esse resultado. O ângulo 3.780, ele é côngruo a 180. 180 graus. E esse vai ser o nosso ângulo para calcular. Então, cosseno de 180 mais I seno de 180. Então, realmente o problema fica bem mais amplo. Aqui eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. Meio vezes 12 dá 2 à sexta. Cosseno de 180. Cosseno de 180, projeto no eixo dos cossenos, é menos 1. Já está no próprio eixo. Então, menos 1 mais I vezes seno de 180, projeto no eixo dos senos, o resultado é zero. E aí 0 vezes I é zero, dá menos 1. Menos 1 multiplicado por 2 à sexta. Já sabemos que 2 à sexta é 64. Então o resultado é menos 64. Se eu quiser completar para ficar mais coerente com a nossa ideia do número complexo na forma completa e algébrica, esse será o nosso resultado na forma algébrica. O mesmo que a gente encontrou anteriormente. Agora, cuidado, e se ele pedisse na forma trigonométrica? Bastaria a gente retornar para cá. A gente vai no plano Argand-Gauss, vai lá no ciclo trigonométrico. Essa é a forma trigonométrica. 2 à sexta, que multiplica cosseno de 180 mais I seno de 180. Então, essa aula realmente ficou um pouquinho mais extensa, porque a gente trabalhou de duas formas distintas na resolução de alguns exercícios. Espero, então, ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.